Olá, crianças! Hoje a mensagem é para vocês, tá certo? Para todas as crianças que querem conhecer mais sobre Jesus, o Filho de Deus, e ele também é Deus. É o Deus que tomou uma forma humana, como nós, como o papai, como o vovô, veio à Terra trazer a salvação para a humanidade. Nós precisamos crer nele para receber essa salvação, tá certo? Então eu queria citar aqui alguns nomes de crianças da família, meus netos, sobrinhos, netos, como Letícia, Sofia, Mariana, Mateuzinho, tem Belinha, tem Luca, tem Marina. Tem os filhos do tio André, que é Davi, Mano, Rafaela. Tem os filhos do tio Beto, que moram lá nos Estados Unidos. Tem os filhos da tia Cristiana, que é Mateus e Rafael. Todas as crianças da família, tem da igreja, Giovana, Pedrinho. Mas a mensagem é para todas as crianças que querem conhecer Jesus e amá-lo mais ainda. Então, vamos meditar um pouco na palavra de Deus? Você sabe que a palavra de Deus está escrita em um livro que se chama Bíblia. E quando nós lemos a Bíblia e pedimos que o Espírito Santo leia conosco, ele vem e nos fala muito ao coração. Ele fala ao nosso coração aquilo que Deus quer falar conosco. Então, quando vocês pegarem a Bíblia de vocês para ler, lembrem disso. Deus vai estar conversando com você, dizendo coisas com você, orientando vocês. E se vocês acham que criança não tem a capacidade de entender a palavra de Deus, vocês estão enganados. Porque Deus ilumina também a mente das crianças. E elas têm a capacidade de absorver, de entender a palavra de Deus também. Então, nós temos um único Deus, que é o Deus de Israel. Mas ele pode se manifestar, pode aparecer a nós de três formas diferentes. Como Deus Pai, como Deus Filho, como Deus Espírito Santo. Então, imaginem um triângulo com três pontas. É uma figura só, não é verdade? Mas cada ponta pode representar um ao Deus Pai, outra ao Deus Filho, outra o Deus Espírito Santo. É um Deus só que vai se manifestar a você, lhe orientando, lhe ensinando, lhe chamando a atenção quando você fizer alguma coisa que não está certa, lhe elogiando quando você também fizer alguma coisa que está como ele gosta. Então, ele é um Deus lindo, maravilhoso, precioso. Vale a pena conhecer a ele. Nós vamos conhecer a ele sempre estudando mais a sua palavra que está na Bíblia. Eu sei que alguns dessas crianças já têm Bíblia, né? Então, procurem ler todo dia uma história. Tem um livro aqui de história aqui da minha casa, que Letícia leu uma vez esse livro todas as histórias de Jesus. Mateuzinho, quando vem para aqui também, procura logo, cadê minha Bíblia? Que ele tem 2 anos e meio, ainda nem acerta a falar a palavra Bíblia, mas ele já gosta de ouvir as histórias de Jesus. E Jesus, ele ama muito as criancinhas, ele gosta muito de contar histórias para as criancinhas. Então, eu vou contar para vocês agora uma história de Jesus quando estava no lago da Galileia, que é lá em Israel, é bem longe daqui. E ele estava com seus discípulos. Discípulos são alunos, as pessoas que ficavam ali caminhando junto com ele, e ele ficava ensinando as coisas de Deus para esses discípulos. Jesus gosta muito de ensinar. Ele é chamado de mestre. Você sabia disso? Porque ele gosta muito de ensinar. Então, vamos ouvir
agora com atenção essa história, porque depois eu vou perguntar algumas coisas a vocês. Quero também dar boas-vindas a Damile, que é amiga de Sofia, e vive conversando com Sofia pelo celular. Depois que Sofia foi para o Canadá, elas estão ainda alimentando essa amizade, ficam lá conversando pelo celular das mamães. E é lindo alimentar uma amizade, não é? Principalmente quando a gente tem Jesus no coração. Então, vamos agora ouvir essa história do lago da Galileia. Certo dia, Jesus estava na praia. E essa praia era a praia do lago da Galileia. E a multidão se apertava em volta dele para ouvir as histórias dele. Aquele povo já sabia que Jesus contava muitas histórias interessantes, muitas boas histórias. Então todo mundo queria ouvir Jesus falar. Então Jesus viu 2 barcos naquele lago. Esses barcos eram de pescadores. E esses pescadores, que eram discípulos de Jesus, estavam ali sempre com Jesus, aprendendo dele. Eles pescavam peixe e eles saíam para pescar de madrugada, como todo pescador faz, sai para pescar os peixes. E eles estavam lançando as suas redes ali naquele lago para ver se pegava algum peixe, porque eles viviam disso. Depois eles vendiam peixe para ganhar dinheiro, para sustentar suas famílias. Eles levavam alguns peixes para famílias comer, almoçar. E assim eles viviam dessa profissão de pescador. E quando Jesus viu aquela multidão cercando ele, e viu esses 2 barcos lá no lago da Galileia, ele entrou em um dos barcos, que era o de Pedro, e disse: Pedro, afasta um pouco esse barco aqui da praia, que eu vou começar a ensinar a essa multidão que está aqui. Então Jesus amava contar histórias às criancinhas. Ele amava ensinar ao povo, aos seus discípulos e àquela multidão que estavam sempre ao redor dele. Mas ele ainda faz isso hoje, né? Porque Jesus ressuscitou. Ele está vivo, ele fala com a gente, ele também conta histórias para nós. Através da Bíblia, nós podemos ouvir suas histórias, através do papai, da mamãe, do vovô, da vovó, do pastor da igreja, do padre, se você é católico. Então, Jesus está vivo e até hoje ele gosta de contar histórias. Então, Jesus disse assim para Pedro: Pedro, leva esse barco para um lugar bem fundo. Depois que ele contou aquela história, aquela multidão, ele disse: agora, Pedro, você leva esse barco para um lugar mais fundo. E vocês e seus amigos pescadores, joguem de novo a rede para pescar. E Pedro aí falou: mas mestre, que Pedro gostava de chamar Jesus de mestre, porque Pedro aprendeu muita coisa com Jesus. Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando, então nós vamos obedecer e jogar as redes. Pedro fez isso porque ele confiava em Jesus. Ele sabia que Jesus tinha poder. O poder de Deus estava em Jesus. Então, qualquer lugar que ele jogasse a rede, se foi Jesus quem mandou, ele ia pegar peixes. Então, quando eles jogaram as redes na água, sabe o que foi que aconteceu? Vocês nem vão acreditar. Eles pegaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando, estava quebrando todas as redes, por causa do peso dos peixes, porque eram muitos peixes. Aí aqueles homens pescadores, Pedro e seus amigos, fizeram sinal para outros que estavam no outro barco, para que eles fossem ajudar a pegar aqueles peixes, porque eles sozinhos não iam conseguir. Era capaz até do barco virar de tanto peixe.
Então, eles precisavam ajuda dos companheiros dele. As redes ficaram tão pesadas pela quantidade de peixes que vocês não vão acreditar, os barcos quase afundaram. E aí, quando Pedro viu aquele milagre, porque foi um milagre, né? Eles passaram a noite toda tentando pegar peixe, não conseguiram. E Jesus disse, agora você jogue que você vai pegar o peixe. Pela obediência de Pedro, o milagre aconteceu. E aí, quando Pedro viu aquele milagre, tanto peixe na rede, que eles não conseguiam nem carregar, Pedro se ajoelhou diante de Jesus, reconheceu ele como Deus, como Todo-Poderoso, como seu Salvador. E disse para Jesus, Jesus, se afaste de mim, porque eu sou um pecador. Mas Jesus não quer se afastar de ninguém. Nós somos pecadores, ainda pecamos. Como é que nós pecamos? Desobedecendo, fazendo malcriação, às vezes a papai e mamãe, pensando coisas que não deve pensar. Tem várias formas, não é? Mas Jesus nunca quer se afastar de nós. Ele quer limpar o nosso coração de todo o pecado. Então, Pedro, vendo aquele milagre, ficou realmente sem palavras, sem saber o que dizer. E os outros que estavam com Pedro ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam pegado. E Jesus então disse, não tenha medo, Pedro, não tenha medo. Você é um grande pescador de peixes, mas agora você vai ser pescador de homens. Você vai pescar homens para trazer a mim. Você vai pegar essas pessoas, vai levar a minha palavra, vai contar as minhas histórias, para que eles também creiam em Jesus, creiam em Deus, o Todo-Poderoso do universo. Então Pedro realmente se converteu e se transformou num pescador de homens. Ele passou a levar a palavra de Deus por onde ele passava. Agora, tem um detalhe que vocês precisam pensar agora. Cada um de vocês também pode ser chamado por Jesus para fazer um trabalho desse, para falar de Jesus na sua escola, no seu condomínio, na sua família. Mas para isso, vocês têm que começar a ler a sua Bíblia. Vocês têm que conhecer mais a Jesus para saber o que é que você vai falar para as outras pessoas de Jesus. Ok? O que é que vocês acharam dessa história? Agora eu quero perguntar o seguinte a todos vocês que estão me ouvindo. Vocês estão obedecendo ao papai e à mamãe? Vocês estão fazendo bem suas tarefas da escola? Com carinho, com atenção, com cuidado? Vocês estão orando toda noite antes de dormir? A Bíblia diz que de manhã a gente deve orar pedindo a misericórdia de Deus durante o nosso dia. O que é misericórdia? É a bondade de Deus sobre nós, a sua proteção, para que nada nos aconteça. E aí ele vem e lhe protege durante todo o seu dia. E de noite você deve orar agradecendo a Deus pela fidelidade dele. Fidelidade é quando a pessoa promete uma coisa e cumpre. E Deus é assim, tudo que ele promete, ele cumpre. E ele quer que cada um de nós vá até ele para pedir. E pedir segundo a vontade dele, certo? Então, queridos, um beijo para todos vocês. Que Deus fique com vocês todos os dias da sua vida. Que vocês tenham desejo de conhecer Ele cada vez mais e de levar a palavra de Deus por onde vocês passarem. Tá bom? Um beijo grande. E em outro momento a gente se encontra novamente.